Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. O nome dessa oração é Um Pai Soberano. E a oração diz assim: Pai, te louvo porque és soberano sobre todas as coisas. Tua autoridade é absoluta e nada foge do teu controle. E nada foge ao teu controle. Ainda que eu tente entender cada detalhe, reconheço que os teus caminhos são mais altos que os meus e que não preciso de explicações para confiar em ti. Ensina-me a descansar na tua vontade, sabendo que o Senhor é perfeito em tudo o que faz. Muitas vezes, minha ansiedade tenta ditar o ritmo da minha fé, fazendo-me querer respostas imediatas. Mas hoje eu entrego a Ti toda a inquietação do meu coração. Amém. Ajuda-me a não depender das circunstâncias ou do que vejo, mas a firmar meus pés na Tua palavra. Que minha fé não esteja condicionada ao entendimento, mas sim à certeza de que Tu és um Deus fiel e justo. Deus, perdoa-me por todos os momentos em que tentei tomar o controle das situações, como se soubesse mais do que o Senhor. Ensina-me a esperar com paciência e a confiar que tudo coopera para o meu bem, mesmo quando não faz sentido para mim. Que eu possa lembrar que tu és o Criador de tudo e que meu papel não é questionar, mas crer e seguir a tua direção. Reconheço que sem ti nada sou. Tudo o que tenho, tudo o que sou, vem de ti. E minha existência depende completamente da tua graça. Que minha vida esteja sempre em tuas mãos. E que eu aprenda a buscar mais a tua presença do que explicações. Dai-me um coração submisso à tua vontade, para que eu possa viver segundo os teus propósitos. Obrigado, porque mesmo não precisando de mim, o Senhor escolhe estar comigo e me guiar. Obrigado, porque teus planos são sempre melhores do que os meus. Ajuda-me a descansar na certeza de que tu és Deus. Tu és soberano e isso é mais do que suficiente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos para o devocional em Charles Spurgeon. 2 de maio. E o texto de hoje é referente a João, capítulo 17, versículo 15.
João 17, João capítulo 17, versículo 15. Vamos ler o 15 e o 16, para entender um pouco do contexto. Diz assim a palavra do Senhor: Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Versículo 16. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Amém. E o devocional em Spurgeon diz assim: A volta para casa, para estar com Jesus, é um evento doce e abençoado, que ocorrerá com todos os cristãos no tempo de Deus. Em mais alguns anos, os soldados do Senhor, que está agora lutando o bom combate da fé, terão terminado o conflito e entrado no júbilo do seu Senhor. Amém. Contudo, embora Cristo ore para que seu povo possa um dia estar com ele, não pede que sejamos retirados logo deste mundo e levados para o céu. Ele deseja que fiquemos aqui. Ainda assim, frequentemente, o peregrino cansado faz essa oração: Ó, que eu tivesse asas como uma pomba, pois então poderia voar para longe e descansar. Mas Cristo não ora assim. Ele nos deixa nas mãos de seu Pai, até que, como fardos de milho, totalmente maduro, cada um de nós seja recolhido ao celeiro do Mestre. Jesus não pleiteia nossa remoção imediata pela morte, pois é necessário permanecer na carne por causa dos outros. Mesmo que não seja proveitoso para nós, Ele pede que sejamos livres do mal, mas nunca pede que sejamos admitidos na herança em glória antes de atingirmos a idade certa. Cristãos, com frequência, querem morrer quando têm algum problema. Pergunte-lhes o porquê, e eles dirão: porque estaríamos com o Senhor. Nós tememos que não seja tanto porque Nós tememos que não seja tanto porque estão ansiosos para estar com o Senhor, mas porque desejam se livrar de seus problemas. De outra forma, sentiriam o mesmo desejo de morrer em outros momentos, quando não estão sob a pressão da aprovação. Eles querem voltar para casa, não tanto pela companhia do Salvador, mas para ter descanso. Entretanto, é perfeitamente correto desejar partir se pudermos, fazê-lo no mesmo espírito de Paulo, porque estar com Cristo é muito melhor. O desejo de escapar dos problemas é egoísmo. Ao contrário que sua preocupação e desejo sejam glorificar a Deus com sua vida pelo tempo que Ele desejar. Mesmo que seja em meio à labuta, ao conflito e ao sofrimento. Que seja Ele quem diga quando for
o bastante. Amém. Vamos para a leitura em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, é isso mesmo. Guerra contra Édom. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Édom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão-Tamar. Hazazão-Tamar e Fonte de Gede são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo. E Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras. E no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós.
Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá, todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, desculpa, gente. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão, quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor. E o adoraram. Aí os levitas que eram descendentes de Coate e de Corá começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem em frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo.
Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto, no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois, os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes, porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música, de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. O fim do reinado de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Jeú, filho de Anani, que fez parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. É isso, gente. Capítulo 20 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.